abrindo a TV Nectar, a nutricionista Marina Alotti. Marina, você se considera uma intérprete de sabores. O que vem a ser essa expressão tão bonita que você cunhou? Boa tarde, Roberto. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer estar aqui na TV Nectar. Eu falo de interpretar os sabores porque quando o paciente chega ao meu consultório procurando um resgate da própria alimentação e do equilíbrio que ele busca na vida, é muito necessário que eu tenha a interpretação real do que ele precisa, tanto na saúde dele, como parte orgânica, quanto na qualidade de vida que ele precisa resgatar. E os sabores, eles têm uma ligação muito profunda com a nossa memória afetiva, com o afeto, com as memórias familiares. Você quer dizer que a gente associa o sabor àquele bife gostoso que eu comi lá no passado, com a presença materna, com uma reunião familiar, algum sentimento dessa natureza? Isso mesmo. A alimentação, ela está intimamente relacionada com a nossa vida afetiva e com as coisas que a gente aprendeu durante a nossa vida a relacionar com equilíbrio e saúde. Quando você tem um bife que você gostava na infância ou uma comidinha que a sua avó preparava, junto com ela você recebia o afeto que tinha naquela relação. Sim. E ela vai fazer bem para o teu organismo naturalmente porque ela vai gerar saciedade, uma série de hormônios relacionados ao bem-estar. Então, os sabores estão muito ligados ao bem-estar orgânico e, por consequência, uma boa digestão e uma boa absorção. Significa que você está ajudando o seu paciente, o seu cliente a se autoconhecer através dessa quase que viagem interior, é isso que você está dizendo? Exatamente. Além disso, eu tento ter uma escuta ampla em relação à vida dele para não propor coisas impossíveis na alimentação. Sim. E sim aquilo que é possível ele realizar. E aí é um caminho a longo prazo, às vezes a curto prazo, depende muito da pessoa, aí é muito individual. Eu tento individualizar muito o trabalho para que aquele paciente realmente tenha algo que tenha a ver com a vida dele, com a alma dele, e ele consiga executar. E como se desprender dos seus preconceitos, no sentido, vem o oriental, que tem um tipo de alimentação, você já sabe de início qual deve ser o comportamento e as reuniões à mesa, enfim, essa dinâmica, quer dizer, você se desprende disso, é como se você estivesse vendo o paciente independente da formação que ele tem ou do gene familiar que ele traz? Muito pelo contrário. Você traz tudo isso? Eu trago, eu tento absorver os hábitos alimentares que aquela pessoa já tem. É muito importante a gente levar em conta toda a questão social, cultural, que aquele paciente tem na vida dele, para que ele tenha melhor aceitação. Sim. Se eu for contra o que ele tem como origem, normalmente ele não vai conseguir aderir à orientação nutricional. Perfeito. E por que você coloca aqueles 3 passos que eu achei interessante, que é o coração, o paladar, né, e depois o próprio organismo absorvendo o alimento? Quer dizer, é como se a pessoa tivesse que usar o coração primeiro para escolher o alimento, curtir o paladar, para depois absorver as proteínas, enfim, é esse o passo que você propõe? Eu acredito que o alimento ele faz um vínculo afetivo em primeiro lugar, até porque a primeira alimentação do ser humano se dá normalmente pelo aleitamento materno, onde você desenvolve um vínculo muito profundo de afeto. E é por isso que quando a gente tem uma ligação afetiva com o alimento, você abre realmente o teu organismo para que aquilo seja absorvido de uma forma mais ampla e benéfica e que traga menos desequilíbrios. Você quer dizer que o corpo se prepara para absorver com maior intensidade e rapidez através desses insights que o aroma está trazendo para o organismo? Ou até o próprio alimento in natura, ele pode ter um vínculo muito relacionado com a alimentação diária daquela pessoa, em relação a bem-estar mesmo, né? Então, às vezes, uma fruta, ela pode trazer para você a memória de um
pé de árvore que dava frutos na casa da sua avó e que Sim. você tinha uma relação toda muito lúdica com aquele alimento. E isso transforma a saúde da pessoa. É lógico, porque ela vai liberar uma série de endorfinas que vão trazer bem-estar, saciedade, e isso, inclusive, diminui as compulsões alimentares e faz com que a pessoa tenha uma relação de menos culpa com o alimento. Sim. Você quer dizer que acaba sendo uma espécie de dieta equilibrada para que a pessoa não engorde, não absorva gorduras que o organismo não necessita absorver, é isso? Exatamente. Tá perfeito. E você utiliza-se de florais para complementar esta leitura que você faz da alma humana, né? Me explica um pouquinho a importância do floral neste processo. Ok. Eu utilizo os florais como uma ferramenta de grande importância hoje, até porque as pessoas elas trazem no contexto diário estresse, às vezes distanciamento também com a própria natureza que aquela pessoa tem de expressão, de personalidade. E eu percebo que os florais eles dão um suporte muito eficaz na parte afetiva, na nutrição afetiva daquela pessoa. Então eu utilizo florais, por exemplo, que auxiliam a diminuir a compulsão alimentar, até porque eles geram um bem-estar e uma segurança e um conforto interno que a pessoa busca menos no alimento. E ela vai rever, na verdade, os próprios valores e os próprios sentimentos e ficar mais equilibrada através dos florais. Então, ele é uma ferramenta de extrema importância para mim no trabalho. Sim, ou seja, o floral agrega informação ou a percepção à pessoa que está tomando o medicamento. Podemos chamar de um medicamento? Não é medicamento, na verdade, medicamento, né? Mas assim, é um medicamento para a alma, digamos assim, né? As flores trazem a natureza da alma de volta, né? E eu acredito que, dependendo do contexto que a pessoa está vivendo, ela se perde dessa própria natureza que a alma dela tem. E as flores trazem isso de volta. E eu acredito que é uma ferramenta mesmo de alma para utilizar em benefício do paciente no momento que ele precisa. Perfeito, Marina. Fico muito grato por você ter vindo aqui. Eu que agradeço a entrevista. E vamos aguardar outras oportunidades para a gente desenvolver e aprofundar um pouquinho mais esse entendimento da alma humana através das suas terapias e do floral também como uma ferramenta de apoio. Muito grato. Muito obrigada. Amigo da TV Nectar, muito grato e até breve.